Olha, gente, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, acabou se irritando com uma pergunta feita pelo deputado Glauber Braga e declarou que não existe insubordinação nas Forças Armadas. A afirmação aconteceu durante uma prestação de contas em audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal. Ele classificou como equivocada a citação de militares no relatório final da CPI da Covid-19 e negou que haja um monitoramento de deputados que tentaram modificar projeto de reestruturação do setor de defesa no Congresso Nacional. Vamos ouvir um trecho. Outra coisa também que o senhor falou, uma coisa que é preocupante porque é perigosa. O senhor levantar ideias. Não existe insubordinação nas Forças Armadas. Se houver insubordinação, ela será punida. Eu só pediria que baixasse o... Não existe insubordinação nas Forças Armadas. É importante baixar o tom. Tudo bem. Porque eu falei num tom. Com relação. Falei num tom adequado. Eu não estou sendo grosseiro, eu estou deixando claro. Deixar o ministro responder, deputado Glauber. Eu estou deixando claro para os senhores. Não, os comandantes podem me corroborar. Não existe hipótese de insubordinação, de insatisfação. Não existe isso. Não se faz nada fora do previsto em lei. Isso aí depois pode ser abordado por quem foi dito nas reportagens. As mesmas reportagens disseram que eu ameacei o ministro Lira, o deputado Lira. O Lira desmente, eu desminto e o pessoal continua elucubrando em cima disso. Não existe, nem vi o nome do senhor em nada, nem passa perto. Tá? Não existe monitoramento de parlamentares, não existe... Tá aí a fala do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Eu quero repercutir aqui no nosso programa justamente essa fala, Constantino. Não existe insubordinação nas Forças Armadas? Eu espero que não, né? Os militares, via de regra, têm um senso de hierarquia muito bem estabelecido. Vamos lembrar que lá na década de 60, né, quando o Brizola dizia que o golpe vinha de um lado ou de outro, as pessoas esquecem o contexto do contragolpe militar do Castelo Branco, mas esquecem o que tinha de gente treinada em Cuba, financiada com dinheiro de ouro do Moscou, para transformar o Brasil numa grande Cuba, né? E que felizmente não conseguiram. Mas ali houve, né, um problema de insubordinação, que levou à crise famosa, porque tinha ali alguns comunistas, alguns vermelhinhos disfarçados de soldados, né, de militares. Mas, via de regra, os militares têm um senso de hierarquia, respeitam isso, né? É importante que assim seja, porque eles têm um poder demasiado e é uma função de Estado. O deputado Glauber, aí, que estava tentando provocar, né, o ministro, ele é aquele que, no voto do impeachment de Dilma, votou antes, se eu não me engano, antes do deputado Bolsonaro, então o deputado Bolsonaro, enaltecendo Marighella, terroristas. Aliás, ontem eu fui ver 007 no cinema, tive que aturar uma propaganda lá, um trailer dessa peça panfletária disfarçada de filme, né? A favor, humanizando um terrorista cruel, sanguinário, como o comunista Marighella. Então, ele enalteceu terroristas e, por conta disso, o então deputado Bolsonaro foi lá enaltecer o coronel Ustra e por aí vai, e deu o que deu, porque existe um duplo padrão, né? Como eu já tinha dito antes aqui no programa, existe um duplo padrão. Você pode defender ditadura, fechamento do Congresso, do STF, desde que você seja de extrema esquerda, comunista, associado a algum grupo desse. Se você for associado à direita, você vai ser perseguido. Então, eu espero que nas Forças Armadas não haja insubordinação e todo mundo respeite essa hierarquia, porque isso é muito importante para o bom funcionamento de uma instituição tão relevante para a nossa liberdade, para a nossa república, e tão difamada e sucateada pela esquerda quando esteve no poder. Serrão, como é que você vê aí essa reação do ministro da Defesa? Reagiu bem. Eu cubro Forças Armadas desde o começo da década de 90, e está muito claro isso hoje. As Forças Armadas, elas agem totalmente dentro da legalidade, das 4 linhas da Constituição. Os oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica não fazem manifestações políticas, embora lá dentro você tenha oficiais com todas as tendências políticas que você possa imaginar, tá? Tem esquerda lá dentro também, embora eles sejam minoritários. Mas a atuação profissional deles não permite que o pensamento ideológico de cada um
vá para a militância política. As Forças Armadas têm mecanismos que impedem essa manifestação política. Então, esse papo usado pelo esquerdopata deputado Glauber foi absurdo. Ele pode subir o tom como esquerdopata contra o general Braga Neto, mas o Braga Neto não pode subir o tom para se rebelar contra uma narrativa totalmente mentirosa. Né? Esse duplo padrão é muito esquisito e tem que acabar no Brasil. Piperno, eu quero ouvir a sua opinião também. Justamente, produção, chega mais aqui comigo, discutindo com o nosso trio aqui justamente essa repercussão, essa reação por parte do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, quando ele foi questionado pelo deputado Glauber, né, Piperno, sobre uma suposta insubordinação das Forças Armadas. Eu quero saber de você, meu querido Fábio, se você acha que essa insubordinação existe. Não tenho nenhuma informação em relação a isso. Para mim é novidade. Espero que isso não aconteça. Agora, pode ser que alguém lá, alguém de baixa patente, né, tenha se inspirado lá atrás em um certo capitão que ganhou relevância exatamente brigando por soldos e a partir disso aí se elegeu vereador no Rio de Janeiro e tudo virou história. Mas eu espero que dessa vez isso não aconteça. Agora, só em relação ao que foi feito pelas Forças Armadas nos últimos anos, não vamos esquecer que no fim do segundo governo do ex-presidente Lula, o Brasil ele fechou um acordo com a França para construção de submarinos com capacidade nuclear. Aliás, isso é um tema que hoje, inclusive, opõe aí França, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido. E mais tarde o Brasil fechou também a construção de caças aqui no Brasil, né? Caças também com tecnologia vindo de fora, mas com transferência de tecnologia para que as Forças Armadas do Brasil pudessem se equipar ainda mais. Muito bem, gente. Olha só, com os recentes aumentos nos preços dos combustíveis e também a questão da pressão da população pela diminuição dos valores, os governadores resolveram se reunir e formar um convênio para discutir o possível congelamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, mais conhecido por todos como o ICMS, por 3 meses, 90 dias. O Conselho Nacional de Política Fazendária também vai participar do debate que tem ganhado muita força em Brasília e será endossado pelo Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda. A proposta dos estados é apresentar uma ideia mais robusta, justamente após a formulação. O documento será entregue ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. O encontro, que deve ser marcado para a próxima semana, também contará com um representante da Petrobras. Está aí mais uma vez a pauta dos combustíveis aqui para a gente discutir, só que dessa vez 1 minutinho para cada um. Constantino, começa. Bem rápido, né? Eu acho ótimo congelar os impostos estaduais. É uma iniciativa, inclusive, do Romeu Zema, que tem feito um bom governo em Minas Gerais. Mas, veja, o presidente joga essa responsabilidade do aumento dos combustíveis para os estados também de maneira oportunista, porque isso é um problema estrutural. O que explica o aumento são fenômenos globais, está subindo no mundo inteiro. Então, isso é bem-vindo, os impostos são muito relevantes para a formação de preço, mas o problema momentâneo tem muito mais a ver com a conjuntura do mundo do que com qualquer tributo estadual. Você, Piperno. Importante, sim, que os estados tomem alguma atitude, porque o governo federal não faz nada a não ser causar mais tumulto, mais tormenta no mercado, fazendo com que o dólar exploda e isso, obviamente, impacta. Então, muda tudo. Quer dizer, hoje o ICMS é calculado com base na média de preço dos últimos 15 dias. Eles estendendo para esse prazo, eles fazem com que os aumentos não peguem exatamente as cotações mais altas, e sim também se estendam a cotações mais baixas, fazendo com que o preço final caia. Muito bem. Serrão, o que você pensa justamente sobre essa organização dos secretários da Fazenda? É correta, é uma medida paliativa, não tem outro jeito para atender a conjuntura. Mas Constantino tem razão, a questão é estrutural e vai mais além do que a própria questão internacional da cotação do preço do petróleo. A gente tem que mudar aqui no Brasil, insistimos isso, o nosso modelo de
indústria de Petrobras, tem que haver concorrência na área de petróleo, na área de refino, para que a população brasileira possa ter um combustível muito mais barato. É muito esquisito um país em que você tem a gasolina que é importada, mas quando a cotação do dólar baixa, o preço da gasolina nunca baixa. Que história é essa? E a gente tem pago esse combustível caro há muito tempo. Só que agora está atingindo valores absurdos. Gasolina a R$ 7 é piada de mau gosto.